Em um restaurante chique cercado por risos e champanhe, Melanie Parker deixou as palavras escaparem para suas amigas. Eu vou casar com o primeiro homem que entrar. Ela esperava um CEO, talvez um banqueiro em um terno sob medida. Mas a porta abriu e Ryan Cooper entrou. Uniforme de entrega, suor ainda fresco em sua gola, uma sacola de comida para a viagem em suas mãos, um pai solteiro entregando pedidos para sobreviver. O riso cortou. Uma piada descuidada tinha acabado de se tornar uma promessa que Melanie não podia retirar. O que ela faria agora? A luz do lustre pegou a borda da taça de champanhe de Melanie enquanto ela a levantava novamente. Ao redor dela, o restaurante zumbia com o tipo de barulho que só o dinheiro podia comprar. Jazz suave, vozes baixas, o tilintar de talheres contra porcelana, que custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Sua amiga sentou ao redor da mesa como um painel de juízes em um concurso de beleza. Claire, uma advogada imobiliária que usava seu relógio Cartier como um distintivo de honra. Bethany, cujo pai possuía metade das propriedades comerciais no centro. Jordan, cujo anel de noivado poderia provavelmente pagar um empréstimo de carro. Elas estavam todas aqui pela mesma razão que Melanie estava, para serem vistas, para se lembrarem que elas pertenciam. Melanie tinha crescido neste mundo. Seu pai gerenciava portfólios de investimento. Sua mãe presidia galas de caridade. Ela tinha ido para as escolas certas, se juntado aos clubes certos, namorado os homens certos. Não que algum deles tivesse durado, mas isso estava bem. Ela tinha apenas 28. Havia tempo. E enquanto isso, havia jantares como este, conversas que pareciam importantes mesmo quando não eram. Claire inclinou-se para a frente, sorrindo maliciosamente sobre sua taça de vinho. Então, Madeline, quando você vai parar de brincar e realmente se estabelecer? Melanie encolheu os ombros, mirando no casual. Quando alguém que valha a pena se estabelecer passar por aquela porta. Bethany riu. Boa sorte com isso. Todo homem decente nesta cidade está ou ocupado ou emocionalmente indisponível. Jordan inclinou a cabeça, sobrancelhas levantadas. Ou gay. Todas riram. Era o tipo de piada que elas faziam frequentemente. Leve, desdenhosa, uma forma de fingir que elas não estavam todas silenciosamente desesperadas por baixo dos vestidos de grife e maquiagem perfeita. Melanie olhou para a entrada. As portas do restaurante eram altas, de vidro fosco com maçanetas de latão. Além delas, a rua brilhava sob as luzes da rua. Carros caros passavam. Manobristas e uniformes passados a ferro estavam em atenção. Este era o tipo de lugar onde todos que entravam pareciam que pertenciam, CEOs, advogados, empreendedores, homens de terno que cheiravam a colônia que custava US$ 200 a garrafa. Honestamente, Melanie disse, sentindo-se ousada do champanhe, eu casaria com o primeiro homem que entrasse agora. É o quão cansada eu estou de tudo isso. Os olhos de Claire se iluminaram. Você está brincando. Eu não estou, Melanie disse, embora ela estivesse. Eu vou casar com o primeiro homem que entrar. Bethany riu tão alto que quase derramou sua bebida. Oh, meu Deus, Melanie, não diga isso. E se for algum cara velho com um penteado? Jordan sorriu. Ou um garçom, ou o marido de alguém, Claire acrescentou. Elas estavam todas observando a porta agora. Tinha se tornado um jogo, algo para rir, algo para tirar print e postar depois com uma legenda como energia de noite de garotas ou manifestando meu futuro marido. Melanie sentiu um pequeno arrepio de imprudência. Ela gostava da atenção, gostava do jeito que elas estavam todas inclinadas, esperando para ver o que aconteceria. Ela levantou sua taça. Eu falo sério. Primeiro homem por aquela porta. As portas abriram. O sorriso de Melanie congelou. O homem que entrou não estava usando um terno. Ele não estava segurando uma pasta ou escaneando a sala por um associado de negócios. Ele estava usando um uniforme de entrega azul marinho com um logotipo costurado no peito.
Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado. Havia um brilho de suor em sua testa, como se ele tivesse se movido rápido. Em uma mão, ele carregava uma grande sacola de papel com manchas de gordura começando a vazar pelo fundo. Ele parecia cansado. Não o tipo de cansado que vinha de um longo dia no escritório. O tipo que vinha de estar de pé por 10 horas seguidas, sem uma pausa à vista. A recepcionista se aproximou dele com um sorriso educado, o tipo que ela reservava para pessoas que não estavam jantando. Ele disse algo que Meline não pôde ouvir, então olhou para seu telefone, verificando um endereço. A recepcionista apontou para a parte de trás do restaurante. Ele assentiu, ajustou a sacola em seus braços e começou a andar. A mesa ficou em silêncio. Madeline sentiu o calor subir por seu pescoço. Ela podia sentir suas amigas olhando para ela. Podia ouvir o riso crescendo em suas gargantas, esperando para extravasar. Claire quebrou primeiro. Um bufo escapou dela, então uma risada completa. Oh, meu Deus, Meline! Bethany cobriu a boca, ombros tremendo. Você tem que fazer isso. Os olhos de Jordan estavam arregalados de prazer. Você literalmente acabou de dizer que casaria com ele. Eu estava brincando, Meline disse rapidamente, mas sua voz saiu muito alta, muito defensiva. Você disse isso na frente de todas nós, Claire disse, ainda rindo. Você não pode retirar isso agora. Bethany pegou seu telefone. Isso é bom demais. Eu preciso de uma foto. Não, Madeline disse. Mas Bethany já estava posicionando sua câmera, tentando conseguir uma foto do entregador, enquanto ele se aproximava de uma mesa perto da parte de trás. Meline o observou entregar a sacola a um casal mais velho, que o agradeceu sem realmente olhar para ele. Ele assentiu, disse algo breve e então virou para sair. Seus movimentos eram eficientes, praticados. Ele tinha feito isso 1000 vezes antes. Ela não sabia por que ela se levantou. Talvez fosse o champanhe. Talvez fosse o fato de que suas amigas ainda estavam rindo, ainda a observando, como se esta fosse a coisa mais engraçada que tinha acontecido no mês todo. Talvez fosse o jeito que o telefone de Betty ainda estava apontado em sua direção, pronto para capturar o que acontecesse a seguir. Ou talvez fosse algo mais quieto. A percepção de que se ela não fizesse algo, este momento a seguiria. Não porque importasse, mas porque suas amigas se certificariam de que importasse. Elas trariam isso à tona em cada jantar, cada brunch, cada vez que ela dissesse algo mesmo remotamente ousado. Meline empurrou sua cadeira para trás e andou em direção a ele. Ele estava quase na porta quando ela o alcançou. Com licença, ela disse. Ele virou surpreso. De perto, ela podia ver o cansaço mais claramente, as linhas fracas ao redor de seus olhos, o jeito que sua mandíbula se apertava ligeiramente, como se ele estivesse se preparando para algo desagradável. Talvez alguém reclamando de comida fria. Talvez alguém pedindo para ele voltar e pegar guardanapos extras. Sim, ele disse. A mente de Madeline ficou em branco. Ela não tinha pensado tão adiante. Atrás dela, ela podia sentir suas amigas observando, provavelmente filmando, definitivamente rindo. Eu só queria dizer oi, ela disse e imediatamente se arrependeu. Soou ridículo. Quem para um motorista de entrega só para dizer oi? Ele parecia confuso. Ok, oi. Ela forçou um sorriso. Eu sou Meline. Ryan, ele disse lentamente, como se não tivesse certeza porque eles estavam trocando nomes. Houve um longo e estranho silêncio. O cérebro de Meline se embaralhou para algo a dizer. Algo que não soasse insano, mas tudo parecia insano. Toda esta situação era insana. Posso ter seu número? Ela disparou. Ryan piscou. Qual o seu número? Meline repetiu, dobrando a aposta porque não havia como voltar atrás agora. Seu número de telefone. Ele olhou para ela. Por um momento, ela pensou que ele ia rir ou dizer para ela o deixar em paz, ou perguntar se isso era algum tipo de pegadinha. Em vez disso,
Ele olhou por trás dela em direção à mesa onde suas amigas estavam sentadas. Elas nem estavam mais fingindo não assistir. Claire tinha seu telefone fora também agora. Bethany estava sorrindo como se este fosse o melhor entretenimento que ela tinha tido em semanas. Ryan olhou de volta para Meline. Sua expressão era difícil de ler. Não zangado, apenas cansado e talvez um pouco resignado. Como se isso fosse apenas mais uma coisa estranha, em uma longa lista de coisas estranhas que aconteciam quando você trabalhava em atendimento ao cliente. Olha, ele disse baixinho, eu não sei o que é isso, mas eu tenho mais 3 entregas hoje à noite e meus filhos esperando por mim em casa. A menção de uma criança a atingiu mais forte do que deveria. Claro, ele tinha um filho. Claro, a vida dele era mais complicada do que ela tinha assumido nos 30 segundos que ela soubera que ele existia. Sinto muito, Meline disse, e ela quis dizer isso. Ela não sabia como terminar aquela frase. Eu só fiz uma piada estúpida, e agora estou tentando salvar a cara. Eu só queria provar algo para minhas amigas. Eu só não queria parecer uma idiota. Ryan suspirou. Ele puxou seu telefone do bolso, desbloqueou e o entregou a ela. Coloque seu número. Eu te mando uma mensagem depois. Meline pegou o telefone, dedos tremendo ligeiramente enquanto ela digitava suas informações de contato. Ela o entregou de volta. Obrigada, ela disse suavemente. Ele não disse nada, apenas guardou o telefone no bolso, ajustou sua jaqueta e saiu pela porta. Meline ficou lá por um momento, observando-o desaparecer na noite. Então ela virou e andou de volta para a mesa. Suas amigas explodiram. Oh, meu Deus, você realmente conseguiu o número dele? Meline, o que você está fazendo? Esta é a coisa mais engraçada que eu já vi. Ela sentou e pegou seu champanhe. Tinha gosto amargo agora. Ou talvez sempre teve, e ela só não tinha notado. Claire ainda estava rindo. Eu não posso acreditar que você realmente fez isso. O que você vai fazer quando ele te mandar uma mensagem? Meline não respondeu. Ela olhou para as bolhas subindo em sua taça, tentando ignorar o jeito que seu rosto queimava, tentando ignorar o fato de que ela tinha acabado de se humilhar na frente de um estranho por nenhuma outra razão além de orgulho. Bethany estava rolando por suas fotos, sorrindo. Eu tenho a coisa toda. Isso vai para minha história. Não, Mateline disse. Mas sua voz não carregava nenhum peso. Bethany olhou para cima, ainda sorrindo. Vamos, é engraçado. Não é engraçado, Malini disse baixinho. Mas ninguém estava mais ouvindo. Elas já tinham seguido em frente. Já tinham começado a falar sobre outra coisa. Já tinham esquecido que tinha havido uma pessoa real do outro lado daquela piada. Um homem com um filho esperando em casa. Um homem que trabalhava até tarde entregando comida para pessoas que nem olhavam para ele. Meline terminou seu champanhe em um longo gole e desejou poder desaparecer. O barulho do restaurante pareceu mais alto depois que Ryan saiu. Meline sentou com seu champanhe, observando a condensação deslizar pelo copo. Suas amigas ainda estavam rindo. Claire tinha lágrimas nos olhos de tanto rir. Jordan continuou repetindo algo em seu telefone, seus ombros tremendo a cada loop. Bethany ergueu sua tela triunfante. Eu tenho a coisa toda. Olhe para isso. Você pode ver o rosto dele quando você pediu o número dele. Meline não queria olhar, mas Bethany virou o telefone para ela de qualquer maneira. O vídeo era curto, talvez 15 segundos. Ele mostrava Meline andando até Ryan, a breve conversa deles, o momento estranho quando ela pediu o número dele, sua expressão ilegível. E então Meline andando de volta para a mesa, rosto corado. Eu estou postando isso, Bethany anunciou, já digitando uma legenda. O estômago de Meline caiu. Não, Bethany nem olhou para cima. É só minha história. Vai desaparecer em 24 horas. Bethany, por favor, Malini disse, mas sua voz saiu fraca. Ela soou como se estivesse implorando, o que só piorou. Claire se inclinou para ver o que Bethany estava escrevendo. Ela leu em voz alta. Quando sua amiga diz que vai casar com o primeiro cara que entrar e é literalmente o entregador, eu estou morrendo. Jordan bufou.
Adicione o emoji de chorar, rir, tipo 5 deles. Bethany tocou na tela. Feito. Poste. Meline sentiu algo frio se instalar em seu peito. Ela queria pegar o telefone, apagar a postagem, explicar que não era o que parecia. Mas o que ela podia dizer? Era exatamente o que parecia. Ela tinha feito uma piada estúpida e então dobrou a aposta para salvar a cara na frente de pessoas que realmente não se importavam com ela. Claire levantou sua taça para Meline e seu futuro marido, o motorista de entrega. Elas todas riram novamente, até mesmo Jordan, que era geralmente a mais gentil das três. Meline forçou um sorriso e levantou sua taça porque o que mais ela podia fazer? Se ela protestasse, elas só ririam mais alto. Se ela fosse embora, elas falariam sobre ela no momento em que ela partisse. Então, ela ficou, bebeu mais champanhe, fingiu achar engraçado, verificou seu telefone a cada poucos minutos para ver se Ryan tinha mandado mensagem. Ele não tinha. Claro, ele não tinha. Ele estava provavelmente ainda trabalhando ou em casa com seu filho ou tentando esquecer a mulher estranha que o tinha emboscado em um restaurante sem razão. Pela hora que o jantar terminou, a postagem de Betty tinha 73 visualizações. Madeline sabia porque Bethany continuava verificando e anunciando o número como se fosse um placar de esportes. Quando Melanie finalmente chegou em casa, era quase 11. Seu apartamento era quieto e caro, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Móveis que sua mãe a tinha ajudado a escolher. Tudo em tons de branco e creme, como um quarto de hotel que nunca ficava sujo porque ninguém realmente morava lá. Ela tirou seus saltos e desabou no sofá. Seu telefone zumbiu. Por um segundo seu coração saltou, pensando que poderia ser Ryan, mas era apenas uma notificação. Alguém tinha comentado na postagem de Betty. Meline abriu, embora ela soubesse que não deveria. O comentário era de alguém que ela não conhecia. Isso é tão bagunçado. Imagine trabalhar o dia todo e alguma garota rica te usa como um adereço para a história dela no Instagram. Outro comentário apareceu debaixo dele, certo? Como se ele estivesse apenas tentando ganhar a vida e ela o está tratando como uma piada. As mãos de Meline ficaram frias. Ela rolou mais. Mais comentários estavam carregando. A maioria deles não era gentil. É por isso que eu odeio pessoas com dinheiro. Ela realmente pensou que isso era fofo. Sinto pena daquele cara. Provavelmente só queria terminar seu turno e ir para casa. Um comentário tinha 16 curtidas. Imagine estar tão fora de contato que você acha isso engraçado. Meline bloqueou seu telefone e o colocou virado para baixo na mesa de centro. Seu peito parecia apertado. Ela queria responder, para explicar, para dizer a eles que não era assim. Exceto que era exatamente assim. Ela o tinha usado como um adereço. Ela o tinha feito parte de uma piada da qual ele não concordou em fazer parte. Ela pensou em mandar mensagem para Bethany, pedindo para ela apagar a postagem. Mas Bethany apenas diria para ela relaxar, para parar de levar tudo tão a sério, para lembrar que era apenas uma história que desapareceria amanhã de qualquer maneira. Exceto que a internet não esquecia. Prints de tela viviam para sempre. E mesmo que a postagem desaparecesse, o sentimento não desapareceria. O sentimento doentio e vazio de saber que ela tinha humilhado alguém que não merecia. Seu telefone zumbiu novamente. Desta vez era uma mensagem de um número desconhecido. Por que você pediu meu número hoje? Meline olhou para a tela. Era Ryan. Tinha que ser. Ninguém mais faria aquela pergunta. Seus dedos pairavam sobre o teclado. Ela podia mentir. Inventar algo que soasse melhor que a verdade. Dizer que ela tinha ficado impressionada com sua ética de trabalho. Dizer que ela queria deixar uma gorjeta para ele, mas não tinha dinheiro. Dizer qualquer coisa exceto o que realmente tinha acontecido. Mas ela estava tão cansada de fingir. Ela digitou rapidamente antes que pudesse mudar de ideia. Eu fiz uma piada para minhas amigas que eu casaria com o primeiro homem que entrasse no restaurante. E então você entrou e elas não deixariam passar. Então,
Eu pedi seu número para provar que eu não estava apenas falando. Sinto muito. Foi estúpido e eu não deveria ter te colocado nessa posição. Ela apertou enviar antes que pudesse duvidar de si mesma. 3 pontos apareceram. Ele estava digitando. Eles desapareceram. Então reapareceram. Finalmente sua resposta veio. Então foi um desafio. Não, Meline digitou de volta. Foi pior que isso. Fui eu tentando salvar a cara na frente de pessoas que realmente não importam. Os 3 pontos apareceram novamente. Ficaram por muito tempo. Ela podia imaginá-lo sentado em algum lugar, tentando decidir se esta conversa valia a pena ter, tentando decidir se ela valia o esforço. Sua próxima mensagem foi curta. Eu entendo. Obrigado por ser honesta. Meline sentiu algo estalar dentro de seu peito. Ela digitou. Eu realmente sinto muito. Eu sei, ele respondeu. Então, depois de um momento, está tudo bem. Eu estou acostumado a pessoas não realmente me vendo. Isso atingiu mais forte do que qualquer um dos comentários online. Meline sentou lá olhando para aquelas palavras. Eu estou acostumado a pessoas não realmente me vendo. Quantas vezes isso tinha acontecido? Quantas pessoas tinham olhado além dele, ou através dele, ou para ele sem realmente o ver? Ela queria dizer algo, algo que o tornaria melhor. Mas não havia nada a dizer. Ele estava certo. Ela não o tinha visto. Ela tinha visto um uniforme, uma piada, uma saída de uma situação embaraçosa. Antes que ela pudesse descobrir como responder, ele enviou outra mensagem. Eu deveria ir. Meu filho precisa ir para a cama. Ok. Meline digitou. Boa noite. Boa noite. A conversa terminou. Meline pousou seu telefone e encostou-se no sofá. Ela se sentiu vazia, oca. Ela tinha pedido desculpas e ele tinha aceitado. E de alguma forma isso piorou porque ela não merecia o perdão dele. Ela merecia exatamente o que a internet estava dando a ela. Ela pegou seu telefone novamente e abriu a história de Betty. A contagem de visualizações estava em 218 agora. Os comentários tinham se multiplicado. A maioria deles ainda estava zangada. Alguns a defenderam, mas não muitos, e nenhuma de suas amigas tinha dito nada. Nem Claire, nem Jordan, nem mesmo Bethany, cuja postagem tinha começado toda esta confusão. Madeline bloqueou seu telefone e foi para a cama, mas ela não dormiu. Do outro lado da cidade, Ryan sentou na beira da cama de seu filho. O menino tinha 7, pequeno para sua idade, com cabelo escuro que ficava em pé não importa o quanto Ryan tentasse alisá-lo. O nome dele era Danny e ele já estava dormindo, um braço jogado sobre seu dinossauro de pelúcia. Ryan o observou respirar para dentro e para fora, constante e seguro. Isso era o que importava. Não mulheres estranhas em restaurantes caros, não conversas estranhas que não levavam a lugar nenhum. Apenas isto, certificando-se de que Danny tinha o que ele precisava. Comida, abrigo, um pai que aparecia. O telefone de Ryan ainda estava em sua mão. Ele deveria guardá-lo. Dormir um pouco. Ele tinha um turno cedo amanhã, mas algo o puxou de volta para a tela. Ele abriu o Instagram, que ele mal usava, e procurou pelo nome de Meline. Ele não a encontrou, mas ele encontrou a conta de Betty. Era pública, fácil de navegar. A história estava ali, no topo da tela. Ryan tocou nela. O vídeo começou. Ele se viu entrar no restaurante, viu Meline se aproximar dele, ouviu o som fraco de riso ao fundo. A legenda era exatamente o que Meline tinha descrito. Zombeteira, desdenhosa, uma piada às custas de ambos. Mas foram os comentários que fizeram sua mandíbula apertar. Pessoas estavam zangadas. Não com Bethany, que tinha postado, com Meline. Elas a estavam chamando de arrogante, fora da realidade, cruel. Um comentário disse que ela estava provavelmente zombando dele o tempo todo. Outro disse que pessoas como ela nunca mudavam. Ryan rolou por eles, sentindo algo desconfortável se contorcer em seu estômago. Ele não conhecia Meline, não lhe devia nada. Ela tinha sido impensada, claro, mas ela também tinha pedido desculpas. Tinha sido honesta quando ela não tinha que ser.
Tinha admitido que estava errada sem dar desculpas, e agora ela estava sendo dilacerada por estranhos que não sabiam a história completa. Ele pensou em Danny dormindo no quarto ao lado. Pensou no jeito que as pessoas às vezes olhavam para Ryan quando ele aparecia em seu uniforme de entrega. O jeito que elas falavam com ele como se ele fosse invisível, ou estúpido, ou menos que. Ele pensou na mensagem de Meline. Eu estou acostumado a pessoas não realmente me vendo. Ela tinha dito isso sobre ele, mas não estava a mesma coisa acontecendo com ela agora. Pessoas estavam vendo o vídeo, a legenda, a superfície, mas não a pessoa por baixo. Não o fato de que ela tinha admitido seu erro. Não o fato de que ela tinha sido presa por seu próprio orgulho e um grupo de amigas que realmente não a apoiavam. Ryan abriu a seção de comentários. Ele digitou. Na verdade, fui eu quem pediu o número dela, não o contrário. Ele olhou para as palavras por um longo momento. Esta não era a luta dele. Ele podia apagar o comentário, fechar o aplicativo, esquecer que toda esta noite estranha jamais aconteceu. Mas algo o impediu. Talvez fosse a memória do rosto de Meline quando ele tinha mencionado Danny. O jeito que ela tinha olhado, genuinamente arrependida. Ou talvez fosse o pensamento de Danny crescendo em um mundo onde as pessoas eram tão rápidas em julgar, tão prontas para atacar, tão dispostas a acreditar no pior. Ryan apertou postar. Então ele fechou o aplicativo, plugou seu telefone para carregar e foi para a cama. Meline acordou com 63 notificações. Ela pegou seu telefone, coração acelerado, esperando mais comentários, mais raiva, mais estranhos, dizendo a ela que pessoa terrível ela era. Mas os comentários tinham mudado. Alguém tinha tirado um print de uma resposta. O nome de usuário era apenas uma sequência de letras e números. A foto de perfil estava em branco. Mas as palavras eram claras. Na verdade, fui eu quem pediu o número dela, não o contrário. Meline sentou-se tão rápido que quase deixou cair seu telefone. Ela leu novamente, então rolou pelas respostas abaixo dela. Espere, sério? Este é o entregador? Ok, então talvez nós tenhamos pulado para conclusões. Isso muda tudo. Alguém tinha marcado Bethany perguntando se era verdade. Bethany não tinha respondido. As mãos de Meline estavam tremendo. Ela abriu suas mensagens e encontrou o número de Ryan. Digitou e apagou 3 mensagens diferentes antes de decidir por. Você comentou na postagem de Betty? 3 pontos apareceram quase imediatamente. Sim, ele respondeu. Por quê? Os pontos apareceram novamente, desapareceram, reapareceram. Finalmente, porque não era justo. O que eles estavam dizendo sobre você? Meline olhou para a tela. Sua garganta parecia apertada. Seus olhos ardiam. Um estranho. Um homem que ela tinha envergonhado e incomodado. Um homem que tinha toda a razão para deixá-la lidar com as consequências de suas próprias ações. E ele tinha intervindo, pegando o calor, reescrito a história para que ela não tivesse que carregá-la sozinha. Ela digitou. Você não tinha que fazer isso, eu sei. Ele respondeu. Ela queria dizer mais. Queria encontrar palavras grandes o suficiente para corresponder ao que ele tinha acabado de fazer, mas tudo parecia inadequado. Então ela se contentou com a verdade. Obrigada. De nada. Meline deitou-se novamente, telefone ainda em sua mão. As notificações continuavam chegando. A maré tinha virado. Pessoas estavam questionando a narrativa original, pedindo por mais contexto. Alguns estavam até mesmo pedindo desculpas. Mas Meline não estava pensando neles mais. Ela estava pensando em um homem, em um uniforme de entrega que a tinha visto em seu pior e escolhido a gentileza. Enfim, Meline passou o resto da manhã pensando. Não sobre os comentários, não sobre o que as pessoas estavam dizendo online, mas sobre o que Ryan tinha feito e por quê. Ele não lhe devia nada. Ela tinha sido descuidada com o tempo dele, sua dignidade. E quando a internet se voltou contra ela, ele poderia ter ficado em silêncio.
Poderia tê-la deixado aprender da maneira difícil o que parecia ser reduzida a uma piada. Em vez disso, ele tinha intervindo. Ao meio-dia, Melanie tinha tomado uma decisão. Ela abriu o Instagram e começou a digitar. Não uma história que desapareceria em 24 horas. Uma postagem real. Algo permanente. Eu preciso pedir desculpas. Algumas noites atrás, eu fiz uma piada impensada que se transformou em algo pior. Eu pedi a um estranho o número de telefone dele como parte de um desafio e minhas amigas filmaram e postaram online. Eu não pensei em como isso se sentiria para ele. Eu não pensei sobre o fato de que ele estava trabalhando. Que ele tinha uma vida fora de ser uma piada para minha noite fora. Eu estava errada. E sinto muito. Não apenas a ele, mas a qualquer um que já tenha sido tratado como se não importasse por causa do que eles fazem para viver. Vocês merecem melhor. Todos nós merecemos. Ela leu 3 vezes. Certificou-se de que não havia desculpas enterradas nas palavras. Nenhuma tentativa de suavizar o golpe ou mudar a culpa. Então ela postou. Os comentários começaram imediatamente. Algumas pessoas apreciaram o pedido de desculpas. Outros disseram que não era o suficiente. Alguns disseram que ela estava apenas pedindo desculpas porque foi pega. Melanie leu todos eles e não apagou nenhum. Ela tinha ganhado cada pedaço de crítica. O mínimo que ela podia fazer era sentar com isso. Seu telefone tocou 20 minutos depois. Claire. Melanie quase não atendeu, mas evitar a conversa não mudaria nada. Ei, Melanie disse. A voz de Claire era afiada. Que diabos foi aquela postagem? Um pedido de desculpas. Para quem? Algum entregador aleatório que ninguém sequer conhece. Melanie sentiu algo mudar em seu peito. Era sutil, como uma porta se fechando silenciosamente. O nome dele é Ryan. Claire zombou. Madeline, você está tornando isso um problema muito maior do que precisa ser. Foi uma piada. Pessoas estão agindo como se você tivesse cometido um crime. Eu o humilhei, Melanie disse, na frente de estranhos sem razão. Ele está bem, Claire insistiu. Ele provavelmente nem se importa. Ele se importou o suficiente para me defender quando ninguém mais o fez. Houve silêncio do outro lado. Melanie continuou, sua voz firme. E você sabe o que é engraçado, Claire? Quando pessoas estavam me destruindo online, nenhuma de vocês disse nada. Nem você, nem Bethany, nem Jordan. Mas Ryan fez. Um cara que eu conheci por 30 segundos fez mais por mim do que qualquer uma de vocês. Isso não é justo, Claire disse defensiva agora. Nós não achamos que era tão sério. Foi sério o suficiente para você rir disso. Melanie, eu tenho que ir, Melanie disse. Ela não esperou por uma resposta. Apenas encerrou a chamada e colocou seu telefone virado para baixo na mesa. Suas mãos estavam tremendo, não de raiva, de alívio. Ela tinha passado tanto tempo se apresentando para pessoas que realmente não se importavam com ela. Pessoas que a valorizavam enquanto ela interpretasse o papel que eles esperavam. Mas no momento em que ela saiu daquele papel, eles desapareceram. Ryan não tinha desaparecido. Naquela noite, Melanie mandou uma mensagem para ele. Não porque ela tinha que, porque ela queria. Eu postei um pedido de desculpas hoje. Eu só queria que você soubesse. Sua resposta veio alguns minutos depois. Eu vi. Isso exigiu coragem. Não realmente, Melanie digitou de volta. Era apenas a coisa certa a fazer. Ainda assim, Ryan respondeu, a maioria das pessoas não o teria feito. Eles trocaram mensagens por um tempo. Não sobre o restaurante, não sobre a postagem, apenas coisas normais. Ryan contou a ela sobre seu filho Danny, sobre como o garoto era obcecado por dinossauros e podia nomear pelo menos 20 espécies diferentes. Melanie contou a ele sobre seu trabalho, que ela sempre tinha pensado ser impressionante, mas agora soava vazio. Marketing para uma startup de tecnologia. Muitas reuniões, muitas palavras da moda, pouca substância. Ryan não a julgou por isso, apenas fez perguntas, ouviu.
Era estranho conversar com alguém que já não a conhecia, que não tinha ideias preconcebidas sobre quem ela deveria ser. Depois de alguns dias, Meline enviou a ele outra mensagem. Posso te comprar um café? Não como uma piada, não porque eu te deva, apenas porque eu gostaria de realmente conversar com você. 3 pontos apareceram. Ficaram por muito tempo. Ok, Ryan finalmente respondeu. Mas eu estou trazendo Danny. Eu não tenho ninguém para cuidar dele neste fim de semana. Isso está bem, Meline digitou. Eu gostaria de conhecê-lo. Eles se encontraram em um pequeno parque na tarde de sábado. Não era chique, apenas um pedaço de grama com um parquinho e um carrinho de café estacionado perto da entrada. Meline chegou lá cedo, segurando um copo para a viagem que ela já tinha terminado por nervosismo. Ryan chegou alguns minutos depois, segurando a mão de Danny. O menino parecia exatamente com seu pai. Mesmo cabelo escuro, mesmo os olhos sérios. Ele usava uma camiseta com um T-Rex de desenho animado nela. Oi, Meline disse de repente insegura de si mesma. Oi, Ryan respondeu. Ele gesticulou para Danny. Este é meu filho. Danny olhou para ela, tímido mas curioso. Eu tenho 7. Meline sorriu. Eu sou Meline. Eu tenho 28. Danny pareceu achar isso aceitável. Ele virou para Ryan. Posso ir brincar? Ryan assentiu. Fique onde eu possa te ver. Danny correu em direção aos balanços e Ryan e Meline andaram em direção a um banco. Eles sentaram, ambos observando o menino, enquanto ele escalava e pulava e ria. Ele é doce, Meline disse. Ele é um punhado, Ryan respondeu. Mas havia calor em sua voz. Mas sim, ele é um bom garoto. Eles sentaram em silêncio por um momento. Não era desconfortável, apenas quieto. Eu estive pensando no que você disse. Meline finalmente disse. Sobre pessoas não te vendo. Ryan olhou para ela. Sim, eu faço isso também, ela admitiu. Não apenas para outras pessoas, para mim mesma. Eu passei tanto tempo tentando me encaixar nesta versão de quem eu achava que deveria ser, que esqueci de perguntar se eu realmente queria isso. Ryan assentiu lentamente. Eu entendo isso. Seu comentário, Meline continuou, aquele que você deixou na postagem de Beth. Você não tinha que fazer isso. Eu sei, Ryan disse. Mas eu queria. Por quê? Ele ficou quieto por um momento, pensando. Porque eu sei como é ser julgado por algo que você não pode controlar. E eu sei como é cometer um erro e ter todo mundo atacando. Você estava errada. Mas você assumiu. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Meline sentiu sua garganta apertar. Ela olhou para longe, piscando forte. Obrigada, ela disse baixinho. Você já me agradeceu. Eu sei, mas eu não acho que eu realmente entendi até agora. Eles conversaram por mais 1 hora sobre trabalho, sobre a vida, sobre as coisas que eles queriam e as coisas que eles tinham medo. Ryan falou sobre como era difícil criar Danny sozinho, como ele se preocupava que não estava fazendo o suficiente, como ele às vezes se sentia invisível, como se o mundo tivesse decidido que ele não importava porque ele não ganhava dinheiro suficiente ou não tinha o emprego certo. Meline falou sobre como ela tinha sido solitária, como suas amizades pareciam transacionais, como ela tinha passado anos buscando a aprovação de pessoas que realmente não a conheciam. Pela hora que o sol começou a se pôr, Danny tinha se exausto. Ele voltou correndo, manchado de grama e sorrindo. Pai, estou com fome. Ryan se levantou, sacudindo suas calças jeans. Tudo bem, vamos te levar para casa. Madeline se levantou também. Obrigada por me encontrar. Obrigado por perguntar, Ryan disse. Eles ficaram lá por um momento. Nenhum dos dois muito certo de como encerrar a conversa. Danny resolveu isso para eles. Ele olhou para Meline e disse, você é amiga do meu pai? Meline olhou para Ryan, que levantou uma sobrancelha, deixando a resposta para ela. Ela sorriu. Sim, eu acho que sou. Danny pareceu satisfeito com isso. Ok, tchau, Meline. Tchau, Danny. Ryan deu a ela um pequeno aceno, então pegou a mão de seu filho e começou a andar em direção ao estacionamento. Meline os observou ir. Pai e filho movendo-se pelo mundo juntos. E pela primeira vez em muito tempo,
Ela sentiu algo que não esperava. Esperança. Não o tipo de conto de fadas, não o tipo que prometia que tudo seria perfeito, mas o tipo quieto, constante. O tipo que sussurrava talvez ela pudesse ser melhor. Talvez ela pudesse escolher diferente. Talvez dignidade e gentileza não viessem de dinheiro ou status ou do círculo certo de amigos. Talvez viesse de momentos como este. Pequeno, honesto, real. Melaine andou de volta para seu carro, pegou seu telefone e apagou o número de Betty. Então o de Claire, então o de Jordan. Ela não precisava deles mais. Ela dirigiu para casa enquanto as luzes da cidade acendiam. E quando ela chegou ao seu apartamento, ela não sentiu o vazio usual. Ela sentiu algo mais, possibilidade. A história não terminou com um casamento. Não terminou com um romance ou redenção ou uma conclusão arrumada amarrada em um laço. Terminou com uma lição. Palavras importam. As coisas que dizemos, mesmo como piadas, têm peso. Elas pousam em pessoas reais com vidas reais. Pessoas que merecem respeito, não importa qual uniforme elas usem ou qual trabalho elas façam. E às vezes as pessoas que dispensamos são as que nos ensinam mais. Não porque elas são perfeitas, mas porque elas escolhem gentileza quando poderiam escolher raiva. Porque elas nos veem quando falhamos em vê-las. Meline aprendeu aquela noite que o valor não é medido em salários ou seguidores no Instagram, ou convites para restaurantes caros. É medido em momentos, em escolhas, na coragem de pedir desculpas, na graça de perdoar e na compreensão tranquila de que estamos todos apenas tentando o nosso melhor.